Irmãos, nós começamos semana passada a tratar aí do segundo tema, né, da nossa apostila, que é sobre a pessoa de Deus. E nós falamos a respeito do fato de que a revelação, a palavra revelada de Deus, já nos apresenta o fato da existência de Deus. Né? Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver lá algum capítulo tratando para provar a existência de Deus. Tanto que a palavra de Deus já nos começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nós fizemos um paralelo do livro do Gênesis com o Evangelho de João, que começa exatamente da mesma forma, e apontando para alguns títulos relacionados à pessoa de Jesus, que já demonstra agora, com toda a revelação completa, já demonstra que no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós temos aqui a presença do próprio Cristo, né? Que diz que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E isso corrobora com os escritos de Paulo, que aponta para o fato de que todas as coisas foram criadas em quem mesmo? Em Cristo, né? E sem Ele, nada do que se fez se formou. Então, logo de cara nós vemos então essa questão da presença, da existência de Deus e da figura, né, da revelação que aponta para Cristo desde o começo. Vimos também algumas expressões no capítulo 1 de Gênesis, que fala a respeito da ideia de que esse Deus poderoso, único e tudo mais, é ao mesmo tempo um Deus que subsiste em mais de uma pessoa. Façamos, pois, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? E não faço, pois, o homem. E aí nós caminhamos um pouquinho sobre aquilo que o próprio Deus revela ao homem, sobre si. E vimos também que, até mesmo no contexto de relacionamento interpessoal, nós tomamos conhecimento das pessoas através daquilo que as pessoas revelam a respeito de si para nós, né? Imagine você vai conhecer alguém, você encontrou alguém, um ponto de ônibus, ou lá no seu trabalho, ou seu primeiro dia de escola, alguma coisa assim, aí você olha para a pessoa, fala: oi, tudo bem? Como você chama? Não te interessa. Tem como você saber qual que é o nome dela? Não, não tem. Se ela não se revelar, obviamente que você não vai saber nem o nome dela, né? Qual que é o seu sobrenome? Né? Se ela não quiser falar, por aí vai. Mas quando há um relacionamento, então as pessoas vão se revelando. E aí, a partir do momento que você vai recebendo as informações que a pessoa está revelando a respeito de si para ti, você vai tomando mais conhecimento e, obviamente, maior intimidade. Isso acontece na relação interpessoal, isso acontece na relação com Deus. A boa notícia é que Deus já se revelou. Então, Ele se revela e já se revelou tudo aquilo que eu preciso saber a respeito dele, né? E isso Ele faz através dos seus nomes, né, que apontam para aquilo que Ele é, também a partir dos seus decretos e também a partir das suas ações. Também quando Ele revela a respeito da sua vontade e também das suas promessas, ok? Então nós vimos aí, e hoje nós vamos começar a pontuar como que eu posso então saber um pouco mais sobre Deus. Então vamos lá, conhecendo um pouco pelos nomes de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus foi nos revelada e ela foi registrada sob inspiração do Espírito Santo em duas partes: o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego. E aí nós temos alguns nomes que são até paralelos em relação ao Antigo e Novo Testamento, mas diferentes por conta aí do idioma que foi escrito. Primeiro nome que aparece, eu convido você a abrir a Bíblia lá de novo em Gênesis capítulo 1. No verso 1 vai dizer: então no princípio criou quem? Deus. Essa primeira palavra aí que aparece relacionada à pessoa de Deus, né, traduzida aqui por Deus, é justamente o termo Elohim,
que aparece aí 2.200 vezes, cerca de 2.200 vezes no Antigo Testamento. Se você observar, nós vamos ver então essa expressão sendo repetida aqui várias vezes no primeiro capítulo, né, de Gênesis. E aí depois nos é introduzido também um outro nome que a gente vai trabalhar mais para frente, no capítulo 2, no verso 4. Então, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando quem? O Senhor Deus os criou. Então, nós temos aí outra palavra agregando. Mas toda vez que você encontrar nas Escrituras a expressão Deus, refere-se a essa palavra, que é a primeira que aparece em relação ao nome de Deus, que é Elohim. Que é interessante, porque você vai observar esse nome, depois você vai ver que ele tem vários nomes compostos baseados aqui, e em vários momentos da Bíblia. Vamos dar uma olhada lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 24. Deuteronômio, capítulo 5, verso 24. Veja que aqui ele vai apresentar aqui, pelo menos os dois nomes, ele vai dizer, Deuteronômio 5, 24. E dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e esse permanece vivo. Então nós temos aqui tanto o nome que foi traduzido aí por Senhor. Se você observar esse Senhor aí, todo com letra maiúscula, né? Depois nós vamos entender por que é feito assim. E também a expressão nosso Deus, que é o Elohim, que nós já mencionamos. Lá no Salmo 68, vamos dar uma olhadinha lá no Salmo 68. Salmo 68, versos 7 e 8. Vai dizer assim, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram à presença de Deus. E o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Então, todas essas vezes que a tradução apresenta a palavra Deus, refere-se ao termo Elohim. Tudo bem? Agora, no Salmo 110, já deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Dá uma olhada aí no Salmo 110. Nós temos, então, a apresentação dos outros dois nomes de Deus. Então, você tem Elohim, que é traduzido por Deus, e aí no verso 1 do Salmo 110, você tem aí, ó, disse o quem? O Senhor, ao meu Senhor. Então você tem aí a palavra que é traduzida por Senhor com todas as letras maiúsculas. E depois você tem o termo que é traduzido por Senhor, uma perspectiva diferente. A maioria das vezes vai aparecer só com a primeira letra em maiúsculo. Depois nós já vamos ver quais são essas palavras. Então, irmãos, a ideia do Elohim, que é o que mais aparece, traduzido aí pela palavra Deus, ela é uma palavra que tem uma particularidade. No hebraico, Elohim é plural. O final, a terminação him, é plural no hebraico. Então nós temos El como a palavra no singular e Elohim no plural. Desse El se deriva um monte de coisa aqui, né? Vamos pegar um exemplo aí de vários nomes que referem-se a esse
Deus ou esse Criador. Samuel, né, o nome do meu menino. Então, tem El, alguma coisa relacionada a Deus. Então, prometido por Deus. Aí você tem Daniel, Deus é minha justiça, ou justiça de Deus. Que mais? Ismael, né? Isma, príncipe de alguma coisa assim, de Deus. Que mais? Rafael, cura de Deus, ou Deus cura. Que mais? Você sabe? Ezequiel, Gesiel. Que mais? Osiel, por aí vai. Tudo que tem El, né? Tudo que tem o El aí. Manuel, lembra lá, Emanuel, Deus conosco. Então, tudo que tem El refere-se à expressão Deus. E Elohim é o El, só que no plural. Se fosse traduzido literalmente, seria, no princípio, criou os deuses. Mais um indicativo que, apesar da figura ser um único Deus, esse Deus se manifesta em mais de uma pessoa, pelo menos só pelo primeiro nome que ele apresenta, né? Existem alguns nomes que a gente usa no plural também, né? Você consegue lembrar de algum nome no plural aí? Não. Mas que nomes que são no plural? Vamos pegar um exemplo aqui bíblico. Qual que é o filho de Ruth e Boaz? Pessoal, nós estamos com matrícula aberta para os primeiros passos, né? Lá com a Clarissa. Lembra de Ruth, a Moabita. Foi resgatada por Boaz. Lembra? Aí eles casaram e tiveram um filho. Esse filho tem um nome. E esse homem foi nada mais, nada menos que o avô de Davi. Qual é o nome deste homem? Abra lá, Ruth, lá, vai lá. Vai lá, pra você não passar vergonha aí. Vai lá, abre Ruth. Ruth, o último capítulo de Ruth. Meu Deus, onde fica Ruth? Aí com calma, é que você acha aí? Último capítulo de Ruth, Boaz casa com Ruth, aí tem um título já aí que já te deu um nome. Ruth dá a luz a quem? Obed. Só que geralmente, quando você encontra, você conhece algum Obed? Não. Mas geralmente, quando você encontra, você vai encontrar o Obedes. Puseram um S, são dois Obedes num só, de certo? Né? Obed 1, Obed 2, ficou Obedes. Quer ver um outro nome bíblico que usa em plural na maioria das vezes? Vamos lá para os filhos de Jacó. Qual que é o primeiro filho de Jacó? Rubem. Mas você encontrou algum Rubem? Eu não sei que é filho de crente mesmo, puseram Rubem. Mas geralmente qual que é o nome que se usa? Rubens. São dois Rubem. Então virou Rubens. Então até nos nossos nomes, às vezes nós usamos a ideia do plural. Tá? Então Rubens, Obedes, Oséias, né? Oséias, tal. Por aí vai. Mas a ideia, então, é que essa ideia de apresentar o nome no plural não é tão absurdo, porque a gente usa até nos dias de hoje fazer isso. Então, quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus, e Deus no plural, não é algo absurdo, que a gente acaba, né, no nosso dia a dia, utilizando isso. Né? O meu pai, inclusive, Rubens, no plural, né? Justamente porque é assim que a gente acabou utilizando, ao invés do Rubem. Tá bom? Então vamos lá. Então essa é a primeira particularidade do nome de Deus. A partir do El, você tem aí uma série de outros nomes revelados nas Escrituras a respeito de Deus e que nos aponta aquilo que Ele é. No nosso contexto, irmãos, o nome, poucas vezes nós damos nome para os nossos filhos, atribuindo aquilo que nós desejamos que ele seja ou que de fato é. Né? Vamos pegar um exemplo aqui.
Bruno. Você sabe qual é o significado de Bruno? Moreno. Aí põe um galego desse, você põe o nome de Bruno. Né? E eu tinha lá em Matão um menino loiro, né? O filho do Carlão e a Sérgio. O Bruno, loiro, branco que nem leite. Né? Imagine que você lembra qual que é a palavra em que língua, que povo? Que é o escuro, que é o moreno. Aí, imagina esse cara chegando dentro da cultura, que é a palavra Bruno é moreno, e aquele menino branco, igual um leite, até com sardinha. Aí pergunta, qual que é o seu nome? Aí ele fala, Moreno. Aí os caras falam, quem que foi o louco que pôs esse nome? Fala, menino é branco, que nem um leite, como que é moreno? Veja, então nós não ligamos muito para isso, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de procurar qual que é o significado do seu nome. Né? Alguém aqui sabe o significado do seu nome? Vai lá, Ieda. Favo de mel. Talvez o Luciano concorde com isso. O que mais? Alguém mais sabe aí qual que é o significado do seu nome? Vamos lá, Sabrina. Princesa. Ó, tá vendo? Vocês que não tratam como princesa não, para vocês verem. Mas aí, por exemplo, você tem Débora. Nós não temos nenhuma Débora aqui. Mas Débora, sabe o que é Débora? Abelha. Né? Quem mais? Amanda. Sabe o que é Amanda? Digna de ser amada. Né? A Clarissa não gosta muito, mas Clarissa, seguidora de Santa Clara. Aí você fala assim, como que o meu sogro, presbítero da igreja, vai pôr um nome desse na filha? Aí ele fala, não, é por causa lá, quem que escreveu lá, o ruim desse trem? Mas ele tem um livro onde ele conta a historinha da neta, que chama Clarissa, que era pianista, e pariri, pororó. Meu sogro, como professor aí, né, de português, se apaixonou pelo livro, se encantou pela Clarissa, neta lá do escritor, e pôs o nome de Clarissa, sem se atentar para o significado do nome. Né? Um outro nome que talvez para o contexto evangélico, né, é meio estranho, Janaína. Seguidora de Iemanjá. Né? Aí você põe, como que chama sua filha? Janaína, dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto, né? Tal, e aí, qual que é o significado? Seguidor de Iemanjá. Mas você acredita em Iemanjá? Não acredito em Iemanjá. Tal. Mas cada nome tem um significado, nós não nos preocupamos muito com isso, apesar que deveríamos ter um mínimo, né, de bom senso aí. Quer ver um nome engraçado que a gente usa aqui, né? 2, na verdade, né? Talvez lá mais no norte, nordeste, você encontra. Desuíte, já ouviu falar desse nome? Desuíte? Sabe o que significa desuíte? 18 em francês. Né? Se ela é a 18ª filha, tudo bem, faz sentido. Mas se não é, então fica um pouco estranho. Ô 18, vem cá. É igual aquele apelido, né, do cara afrodescendente gordo, ou bola 7. Vai ser uma mesma coisa assim. Então, complicado. Outro nome que vem do francês, que é muito usado hoje em dia, é o Duda, qual que é? Rian. Você conhece algum Rian? Tá, tem um monte de Rian aí. Como você chama? Rian. Aí você fala, nossa, que interessante. Você sabe o que significa Rian? Nada. Quando a pessoa chega para você e diz, merci beaucoup, aí você fala, de rien, de nada. Então, Rian, qual que é o significado de Rian? Nada. Você gostaria de que seu filho chamasse nada? Como que seu filho chama? Nada. Nada. Vem, nada. Então, mas veja, significado dos nomes. No contexto bíblico, irmãos, cada nome tem, de fato, um significado. Não é à toa que, por exemplo, você vai lá para Oséias, Deus manda Oséias colocar o nome dos seus filhos, nomes, inclusive, que eram uma frase inteira, né? Não é meu povo, ou coisas assim, porque os nomes apontavam para uma realidade espiritual.
E o próprio nome de Deus também faz isso. Cada nome, cada detalhe, cada situação aponta para aquilo que Deus de fato é. Né? Ninguém perguntou, mas talvez seja curiosidade aí. Everton, você sabe o que significa? Aí ia perguntar agora? Cidade do Javali. Evertal, na verdade. Então é a força do javali. Então era a cidade do javali. Né? Talvez por isso que de vez em quando eu saio na desembestada aí e tal. Né? Mas vai pela sonoridade, sei lá eu por quê. Mas o nome ele expressa então aquilo, num contexto bíblico, aquilo que a pessoa é. Então vamos lá, Deus Altíssimo, El Elyon, mais uma vez a figura El aqui que aponta para o nome Deus. Elyon, então, a ideia de alto, supremo, que aponta para o fato de que o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas. O texto que trata desse nome, vamos lá, Gênesis 14. Desafio aí, né, só para aleatório, né, um desafio aleatório, descobrir aí o significado do seu nome, né? Se você não fez, talvez muita gente sabe, mas ficou com vergonha de falar, né? Então vamos lá. Estamos aqui no caso dessa expressão teofânica, né, de Gênesis 14, Melquisedeque. Então vamos lá, Gênesis 14, verso 18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote de quem? Do El Elyon, do Deus Altíssimo. Então, Deus Altíssimo é a palavra El Elyon. A pronúncia aí, depois o Fábio te ensina direitinho, né? Com os guturais aí, normais aí do hebraico, tá bom? Deuteronômio 32, 8. Deuteronômio, estou errado aqui. 32, verso 8. Alguém pode ler para mim? Está, os filhos de Israel. Então, quando quem? O Altíssimo, o El Elyon. Chamado oral agora, hein? Qual um outro texto que aparece El Elyon que você conhece? Salmo? Tem vários, mas o mais conhecido. É que ele repete aqui a história de Melquisedeque. Mas tem um mais conhecido. Qual que é lá? Vamos ver. Vai achando aí, vamos ver. Eu vou abrir aqui o meu aqui, que eu já te falo. Você tem lá, a Bíblia está até amarela lá. Salmo 91. O que habita no esconderijo de quem? Do El Elyon, do Altíssimo. Tá? Então, a expressão aí que aponta para o próprio Deus. E esse é um dos detalhes, irmãos, mais uma curiosidade aqui, no livro dos Salmos, porque geralmente quando você tem uma sequência sem o título aí de quem escreveu, na escrita hebraica há uma probabilidade de que o salmo da frente, se ele não tiver indicativo de quem escreveu, há uma grande probabilidade que quem escreveu foi o anterior. Ok? Então o Salmo 90 é o salmo de quem? De Moisés. E aí todo mundo costuma dizer, Moisés tem um salmo na Bíblia, que é o Salmo 90. Esse realmente, nós temos certeza que foi de Moisés, porque o título diz de Moisés. Mas tudo indica, até pela característica da escrita do livro dos Salmos, que o Salmo 91 também é um salmo de Moisés. É lógico que, pastor, mas não está aí, como que se pode dizer? Primeiro, por essa característica literária,
toda vez que você tem lá um salmo que não tem o título, e o sequente provavelmente seja do mesmo autor, e pelas palavras. Você pega o Salmo 91, ele fala do Deus Altíssimo. Aonde que Deus é apresentado como o El Elyon? Só lá em Gênesis. Só nos livros mais antigos. Outra coisa, ele vai falar aqui, no Salmo 91, vamos pegar aqui, ó, verso 10. Verso 9, ó. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando que o povo de Israel vivia em tendas? Do Êxodo. Então, né, depois que eles entraram na terra prometida, cada um fez a sua própria casa, a sua própria morada. Então, são expressões que apontam com um indicativo que provavelmente o Salmo 91 também seja um salmo de Moisés. Agora, você vai encontrar muita gente, não é, porque já que não tem, considera anônimo mesmo, parará. Mas você tem aí alguns indicativos que apontam, principalmente pelo vocabulário utilizado. É um vocabulário muito próximo daquilo que Moisés registrou em Gênesis e Êxodo, e que faz mais sentido para esse período do Salmo 91, porque ele trata de assuntos relacionados aí à tenda, a esconderijo, que era tudo ambientes relacionados ao contexto do Êxodo, né? A própria ideia lá do cai 10 mil à direita, 10 mil à esquerda, a ideia, né, dos livramentos de Deus e tudo mais. Mas isso aqui é só uma questão aleatória. Então vamos lá. Então, Deus se revela por meio dos seus nomes. O primeiro nome, El, ou Elohim, né, Deus, já aponta para o fato dele como Criador, aquele que é o Deus verdadeiro. E aí, com as expressões em conjunto, vão indicar mais e mais dessa revelação. A primeira, como nós vimos, é o Elyon, o Deus Altíssimo. Depois você tem El Shaddai, talvez seja bem conhecido, né? Que diz que é o Deus Todo-Poderoso, é o poderoso para cumprir as suas promessas. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 17. O verso 1. Como que Deus se apresenta aí para Abrão? Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ok? Anda na minha presença e sê perfeito. Então, esse nome aponta, não só o El Elyon aponta que Deus é um Deus supremo, e El Shaddai aponta que Deus é o Deus onipotente, é o Deus que tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso. Veja, só com o nome Elohim e esses dois compostos do nome Elohim, ou do El, já nos mostra dois atributos e nos revela alguma coisa importantíssima sobre Deus. O fato da sua supremacia e o fato do seu poder, do seu excelso poder, a sua onipotência. Então, pelo nome, nós temos condições de saber algumas coisas a respeito daquele que possui esse nome. Talvez no nosso contexto pessoal, o nome, como eu já disse, a gente não se preocupou muito em colocar, né, com significado, mas às vezes os apelidos revelam muito mais do que aquilo que a pessoa de fato é, né? E isso no decorrer da história. Sempre nós temos aí apelidos aplicados, em especial nos grandes personagens da história, né? Quando você fala sobre o grande imperador grego, como que se diz a respeito de Alexandre? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Isso apontava já para a grandiosidade do Império Grego, depois o Império Grego Macedônio. Então, são apelidos ou títulos que vão colocando, que apontam um pouco sobre aquela realidade, né, do grande personagem. Quem gosta de história, tem professor de história aqui? Algum professor de história? Não? Porque eu já estava recrutando lá para o projeto. Então, professor de história, se tivéssemos, você vai pegar lá
história da monarquia inglesa. Aí você tem lá a Virgem. Por que a Virgem? Porque ela nunca se casou. Então, aí você tem, vamos lá, dá um exemplo aí, quem mais lembra aí de história aí, quem gosta de filme épico aí, que sabe. Tem a louca. Por quê? Ela mandava matar todo mundo, né? E assim foram dados vários títulos ou apelidos para os grandes monarcas, mas que referia-se muito mais a aquilo que a pessoa era do que o próprio nome em si, né? Então, hoje, no nosso dia, nós não temos aí nenhuma grande personalidade ou nenhum monarca aqui para receber um título desse, mas provavelmente alguém te deu um apelido que fala muito mais de você do que o seu próprio nome. Não era assim? Seus amigos de antigamente, você não tinha os amigos? Nós não vamos falar o seu apelido para não deixar você constrangido, mas você tinha lá os amigos que tinham apelidos. Ou não? Tinha? Fala o nome de um apelido aí, Igor, de alguém. Cabeça de ovo, você já foi chamado? Tá bom. Né? Então, já revela um pouco da característica aí craniana, né, do nosso irmão Igor. Tudo bem? Então, veja, um apelido revela alguma coisa a respeito dele. Alguém já te chamou de careca, o carioca? Não. Não? Nunca ninguém chamou de careca? Há pouco tempo que você é careca. Então, ainda vai chegar nesse negócio. Porque alguém pergunta, né? Você conhece o Alex? Que Alex? O cara que é pedreiro. Pedreiro? Da Sabrina? O careca. Sei quem é. Né? Daqui a pouco vai virar esse negócio. Né? Então, às vezes, o apelido que se colocam acaba revelando muito mais daquilo que você de fato é. Né? Não precisa me falar, eu sei que eu tenho alguns apelidos que você já me colocou, né? Mas que certamente revela alguma coisa daquilo que eu sou. Né? Eu não gosto de saber, porque a partir do momento que eu souber o apelido que você me colocou, eu vou ter que te disciplinar, então não vai ficar muito bom. Mas então guarda aí para você, né? Mas certamente tem. Em todo lugar que eu passei, obviamente. Professor, a gente faz isso com os professores, né? Não faz isso com o professor? Nossa, vai ter a aula do fulano de tal. Esse tal apelido pro cara lá, todo mundo já sabe, menos ele, mas todo mundo da faculdade sabe quem de fato o cara é e revela alguma coisa, né, dele. Né? Na época do seminário, por exemplo, nós tínhamos o reverendo Sebastião Arruda. Tião Malvadeza era o apelido do reverendo Sebastião. Né? Tião Malvadeza, já dá para saber por quê. Né? Era o terror, né? As matérias dele eram as mais complicadas para você tirar nota. Mauro? E tem o grupo do WhatsApp, e o grupo chama Tião Malvadeza, né? Só que o professor não está nesse grupo, e aí todo mundo está tratando a matéria do bendito lá. Então, veja, apelidos revelam quem você é. No caso de Deus, as expressões revelam também aquilo que Deus é. E a gente precisa estar atento a esses termos, porque vão revelar aquilo que Deus é. Ele é o Deus supremo, Ele é o Deus todo-poderoso. O que mais? É o Olam. Deus eterno, né? Indica que Ele é imutável. Então, Gênesis, capítulo 21, dá uma olhada aí. Gênesis 21, 33. Plantou Abrão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o El-Olam, o Deus eterno. Então veja, é mais um nome que é revelado que aponta para aquilo que Deus é. Deus é o Deus eterno, Deus que não tem começo, não tem fim, o Deus eterno. Pois não? Quando aparece Senhor, no lugar do Senhor,
Isso. Na nossa tradução aqui vai estar Senhor. Tá? E aqui vai ter a tradução Yahvé, porque nós vamos ver que é um outro nome de Deus que nós vamos estudar um pouquinho para frente. Então, toda vez que tem Deus, refere-se a El, ou Elohim. E aí, toda vez que tem Senhor em letras maiúsculas, refere-se a Yahvé ou Javé, que aí depois nós vamos também falar um pouquinho sobre isso. Mas segura aí um pouquinho que nós vamos caminhar. Além de El, aí você tem um segundo nome, que é aquilo que nós vimos lá no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, esse Senhor com letra minúscula, que é o termo Adonai. Então, nosso Deus é Elohim, mas também é Adonai. Adonai é traduzido geralmente pela palavra Senhor. Pode ser que alguma tradução traga a ideia de dono, mas o Senhor no sentido que ele é o seu proprietário, no sentido que ele é o dono, no sentido que ele é o que comanda, que é o que governa. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Aqui nós temos vários nomes, ou vários títulos aí que apontam para Deus. Pois o Senhor, está com tudo letra? Letra maiúscula? Está tudo aí? Então, pois o Senhor. Isso vai referir ao nome pessoal de Deus, Yahvé, Jeová, Javé, nós vamos ver daqui a pouco. Vosso Deus. O que é o vosso Deus? Elohim. É o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Adonai do Adonai. Aqui essa palavra está traduzida. Senhor dos senhores, Adonai do Adonai. O Deus grande, né? Poderoso, que é o El Shaddai, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então aqui você tem os três nomes de Deus no mesmo versículo. O termo que é traduzido com Senhor, com todas as letras maiúsculas, que é o nome pessoal de Deus, o Eu Sou lá, que é o Javé, o Jeová, ou Yahvé. Nós vamos ver porque que tem todas essas possíveis modificações desse nome. Depois Elohim, o Deus, Deus dos deuses, Elohim de Elohim, e Senhor dos senhores, Adonai. Tá? Então esses são os três nomes principais, só que desses nomes surgem vários outros que são os compostos, como nós vimos no caso de Elohim. Então é o Elion, é o Olam, e por aí vai, é o Shaddai, por aí vai. Então Adonai refere-se Senhor. E geralmente esse Senhor, traduzido na nossa Bíblia, vai aparecer só com a primeira letra maiúscula, o resto em minúscula. Tudo bem? Observe aí mais uma vez, aí para ficar claro, o verso 17, que a primeira vez que aparece o nome Senhor está com tudo letra maiúscula. Vosso Deus, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Só no caso o primeiro Senhor aqui, com a primeira letra maiúscula, o resto minúscula. Então, quando aparecer Senhor dessa forma, refere-se a Adonai. Quando aparecer Senhor com todas as letras maiúsculas, refere-se ao nome pessoal de Deus, que é o Yahvé. Tá? O Eu Sou, o Deus Redentor, o Deus da aliança, o Deus imutável, cheio de graça, o Deus da libertação, o eterno e por aí vai. Então, Êxodo capítulo 3, abra sua Bíblia lá. Eu não estou sem lousa aqui, mas nós vamos fazer mentalmente aqui um exercício para que você entenda aí. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Elohim, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse comigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo quem? O Senhor. Letra tudo maiúscula, que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu,
eis-me aqui. Então, toda vez que apresenta a palavra Senhor, com todas as letras em maiúsculo, refere-se a esse nome pessoal de Deus, ou Yahvé. Pastor, por que alguns... Pois não. Não, então, é isso que nós vamos falar agora. Sim, tá? Mas aí você tem, porque você tem um sufixo, mas aí você tem, no caso de Yahvé, Jeová e Javé. Já ouviram esses nomes? Então, Yahvé, Javé, Jeová. Isso aqui é convenção. O que é uma convenção? É aquilo que a gente combina e que vira padrão para todo mundo. Por que lá no semáforo, quando está o sinal vermelho, você para, Paulinho? Porque há uma convenção que quando acender o vermelho no semáforo, você tem que parar. Imagine que chega um extraterrestre aí e ele não sabe da convenção e ele gosta do vermelho. Aí acendeu o vermelho, o que ele vai fazer? Ele vai passar o vermelho. O que vai acontecer? Um acidente. Você tem que adequar a convenção. Não precisa ser um marciano para fazer isso, né? Para amarelo é para você tomar atenção, que já vai ficar vermelho, então você tem que tomar cuidado. E o verde é que você pode passar. Isso é fruto de convenção. Agora, por que o Fábio diz, não dá para chegar a Yahvé, não dá para chegar a mesmo outras convenções aí do nome pessoal de Deus? Porque o hebraico, ele tem uma característica na escrita. Ele é escrito só com consoantes. Não existe vogal. A vogal é fruto da tradição oral. Tá? Eu estou sem lousa aqui, mas eu vou fazer um exercício que eu já fiz da outra vez com você. E o contexto é que vai definir para você qual a vogal daquela palavra. Eu vou pedir para a irmã Sueli ir lá na feira comprar isso aqui para mim. O que eu estou pedindo para ela comprar? Banana. Eu preciso das vogais aqui para você saber que isso aqui é banana? Não. Mas o contexto te ajudou. Vamos lá. Simone, consegue chegar aqui ou não? Não? Quem consegue? Vamos aqui. Consegue chegar? O que você vai comprar na feira de meia? O T, o M e o T. Tomate. Eu não preciso da vogal para saber do que a palavra realmente está dizendo. Essa é uma característica do hebraico. O hebraico é escrito somente com consoantes. Então, o nome de Deus, se colocaram apenas as consoantes. Mas quais são as vogais do nome de Deus? Moisés sabia. Mas aí, quando ele foi escrever, ele só escreveu com consoantes. O sacerdote sabia. Porque ele ia de ano em ano na presença do Senhor e ele chamava o nome de Deus e tal. Vem o exílio. 70 anos na Babilônia. O que aconteceu com o nome de Deus? Sumiu. Se perdeu. Só sabe as consoantes. Tá? E, inclusive, a primeira que a gente translitera por Y, e por isso que alguns que vão usar, porque não tem J em hebraico. No alfabeto hebraico não tem J. Então, como que Yeshua vai para Jesus? Porque esse iótazinho lá, né, que é o que começa a palavra, ele pode ser usado na transliteração para J ou para Y, ou para I, dependendo da palavra. Então, da onde você tem o Yahvé ou o Javé. Depende de quem traduziu. Mas por que Já e Yahvé? Nós não temos as vogais. Aí entra a convenção. Um exemplo, Jeová usou o J, que é o iota, né? Aí é um hat, que é o Hzinho, o Vav e o Het. É isso? O nome o iota
o ret, o vav e o ret. Isso. Aí você usa, que é, traduzindo literalmente, seria como um I, um H, um V e um H. Bem simplista. Tá? Ou J, dependendo da transliteração, ou Y, dependendo da transliteração. Aí nós não temos as vogais. Aí o que nós fizemos em convenção? Você tem dois nomes conhecidos de Deus, que é Elohim e Adonai. Que aí você sabe quais são as consoantes desse nome. Aí, em convenção, pegou, vamos pegar as duas vogais de Elohim e a última vogal, ou a primeira vogal de Adonai. Coloca nas possíveis consoantes que nós temos, aí ficou Geo, porque Elohim, Eo, Vá de Adonai. Porque você tem um Vav, você sabe que tem um Vav, e o Iota pode ser ou Y ou J, dependendo da linha que você for seguir de interpretação. Então vai ficar Iová ou Jeová. Aí essa é convenção. Quando que definiu esse negócio de convenção, pastor? 1500 lá vai para frente, 1600, aí que você bate o martelo nesse negócio. Porque nós não sabemos quais são as vogais. Tudo bem? Vamos lá, Fábio. Pode ir lá. O nome. Pronto. Porque o que acontece? Com o judeu ele é muito literal na maioria das interpretações. Quando você pega lá os 10 mandamentos, não usarás o nome de Deus em vão, que tem um sentido moral. Mas o que eles fazem? Eles, com um risco, com medo de descumprir essa lei, eles não usam o nome de Deus. Você vai ver, por exemplo, isso, de certa forma, nos evangelhos. Né? Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que é Marcos, né, que vai usar. Reino dos céus. Não usa nem reino de Deus. Então o que o judeu faz? Ele vai substituir tudo onde tem Deus, ele vai pôr nomes que referem a Deus, mas que não é o nome de Deus. Então o Altíssimo, o Eterno, né? Que mais, Fábio? O nome, ou simplesmente o nome, tal. Sabrina? Ao grego. Não, o grego tem vogal. O Novo Testamento foi escrito em grego, aí você tem completo. Agora, o Antigo Testamento, que foi em hebraico, que nós não temos aí, na escrita, a vogal. Existe vogal? É óbvio que existe, mas na escrita você não põe. Tanto que, para facilitar para a gente, que estamos aqui, né, há tantos milênios depois disso, depois de Moisés, tem uns estudiosos chamados massoretas que definiram sinaizinhos para colocar debaixo das letras. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui só para ter uma ideia. Estou bem de memória. Então, o que o massoreta fez? Nós estamos aqui com a palavra em português. Que palavra que é essa aqui? Tomate. Então, o que ele fez? Ele, para não mudar o que estava escrito, ele inventou alguns pontos que refere-se à vogal. Então, ele pôs um pontinho acima da letra, é O. Um Tzinho pequenininho ou um risquinho debaixo da letra é A. Pode ser o acento aberto ou o A fechado. E os 3 pontinhos embaixo da letra é o E. O I tem lá, o U são 3 pontinhos para cima. Ele inventou, então, 5 sinaizinhos que não muda a estrutura do que foi escrito, mas que para nós que não conhecemos o contexto e a palavra, a partir do momento que você aprendeu o que simboliza os sinais, que são chamados sinais massoréticos, que os massoretas que inventaram,
é possível hoje nós começarmos a ler o texto sagrado sabendo que vogal que está ali, por conta desses sinaizinhos. Então eles não mudam, não acrescentam absolutamente nenhuma letra naquilo que foi escrito, apenas os sinais. Então se eu disse que um ponto acima é O, um tracinho abaixo, um Tzinho abaixo é A, e 3 pontinhos é E, mesmo aquela pessoa que não conhece português, ela vai entender que aqui está escrito tomate. Então é isso que foi feito. Hoje é possível então ler e estudar o Antigo Testamento por conta desses maçoretas, que inventaram os sinais maçoréticos, que nos permite saber qual a vogal daquela palavra. Mas em relação ao nome de Deus, como era usado basicamente só pelo sacerdote uma única vez no ano, porque ele tinha medo de usar o nome de Deus em vão, ele só usava o nome de Deus quando ele entrava lá no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, ele invocava o nome de Deus para Deus perdoar o povo e parará. Usava-se basicamente uma única vez no ano esse nome. Esqueceu qual que era a vogal. Aí, em convenção, nós temos então o Jeová ou Javé, se você for usar a primeira inicial do Adonai e a primeira inicial do Elohim. Então, Javé, você vai encontrar pessoas que vão defender essa linha, mas é uma convenção. Agora, ninguém sabe se era Juvô, podia ser qualquer outra vogal. Tem, apresenta aí para nós por curiosidade aleatória aí. Eu sou o que sou. Ó, tá. Mas aí eles apresentam como se fosse o nome. Tá. Veja, irmãos, mas isso vai depender de convenções. Dentro do contexto cultural judaico, eles vão ter a convenção dele. Dentro do nosso contexto cristão, nós temos a convenção. Por isso que os protestantes acabaram, na verdade, não usando nem Yahvé, nem Javé, nem Jeová, nada disso. Mantém Senhor, que é também uma convenção com todas as letras maiúsculas, porque nós não sabemos de fato qual que é o nome de Deus. Aí você vai ter grupos, né, religiosos aí que falam, não, o nome de Deus é Jeová. Porque nós somos testemunhos de Jeová, Jeová é o nome pessoal de Deus. Tá, da onde que você tirou isso, meu amigo? Mal sabe eles que foi uma convenção de 1600 e alguma coisa, e que até esse ano ninguém nem nunca tinha ouvido falar em Jeová, tá bom? Simples assim. Então, quer dizer, o cara pega um negócio achando que é a galinha dos ovos de ouro, né? Encontrei o nome de Deus Jeová. Aí descobre que é só uma convenção que usaram as vogais conhecidas do nome Elohim e do nome Adonai. Por isso que nós também, em convenção, resolvemos chamar o nosso Deus de Senhor. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ótimo. Só que desse Yahvé, ou do Jeová, ou do Javé, vão surgir vários outros nomes compostos que apresentam, revelam a pessoa de Deus. Vamos lá. Jeová Jireh, né? Muitas vezes nós cantamos e ouvimos aí, ou Yahvé Jireh, ou Javé Jireh. O Senhor proverá. Jeová Mekadikchen. Como que é a pronúncia aí, senhor? Mekadikchen. Tá bom? Se vocês quiserem depois aí os guturais aí, você fala com o Fábio. O Senhor que vos santifica. Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. Todos com os textos aí, onde está a localização desse nome. Jeová Rohi, que é o Senhor é o meu pastor, lá no Salmo 23. Tá? Jeová Shalom, que talvez seja o mais conhecido. Né? O Senhor é a paz, o Shalom, né? Que é da onde vem também Absalão. Quem que é Absalão? Vamos lá. Absalão. Você exercitar a sua cabeça aí. Quem que é Absalão? Isso é uma pergunta ou você está meio... É esse mesmo. Foi filho de Davi.
que se revoltou contra o pai, porque a irmã foi molestada pelo meio-irmão, né? Tamar, tal. Absalão, em hebraico, é Rav Shalom. Rav é pai. Então, pai da paz. Só que, infelizmente, o menino não foi pai da paz. Ele foi um pai de grande confusão, tudo causado pela postura de Davi. É verdade. Davi foi o grande problema, né? Quando o pai negligenciou as exigências lícitas de Absalão, o pai não fez, ele foi e resolveu fazer por si próprio. E aí gerou o que gerou, tá? Mas um exemplo, então, Shalom, você tem vários outros termos, né? O próprio Jerusalém, ou Salem, né? Aponta para alguma coisa lá antiga, alguma coisa sobre paz também, que era a ideia lá de Salém de Melquisedeque, que era o rei e sacerdote em Salem, ou Shalom, tem alguma coisa relacionada, que vira depois Jerusalém, que também de paz só tem essa resquício no nome aí, porque, meu Deus do céu, né? Mas bola para frente. Então, sempre há essa junção de palavras no hebraico, mas que no caso de Deus, né, Jeová Shalom, aponta para uma grandeza que ele é o Deus da paz. E tantos outros nomes que vão aparecer aí, e que a gente de vez em quando canta aqui, né? Aquela música lá, como chama o nome da música lá? Do Kleber. Do Deus Forte. Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Então, se você quiser aprender até algumas significados do nomezinho, a musiquinha lá é didática nesse sentido, né? Ele vai dar vários nomes de Deus lá e dando a significação, ou o significado desse nome. Você tem, por exemplo, lá Jeová Rafá, né? O Deus que cura, né? Então, por isso, Rafael, o Deus que cura. E aí, tantos outros nomezinhos, você vai ouvir a musiquinha lá depois, você vai lembrar da aula de hoje. Tudo bem? Então, mas qual que é o objetivo de Deus revelar tantos nomes assim nas Escrituras? Apontar aquilo que Ele é. Tá? Apontar que Ele é tudo isso. É o Deus supremo, é o Deus grandioso, é o Deus que cura, é o Deus que pastoreia, é o Deus que provê, é o Deus que conhece, é o Deus que é justiça, e por aí vai. Então você tem vários nomes que apontam para isso. No Novo Testamento, aí nós estamos falando de grego. Aí nós temos também mais 3 nomes que nos ajudam aí no Novo Testamento. Primeiro, Theos, que é o traduzido por Deus, que seria o mais próximo de Elohim, tá? Então você tem... Vamos pegar um exemplo aí para você entender, né? Abra lá em Lucas. Capítulo 1. Lucas capítulo 1, vai dizer assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra, presta atenção agora. Igualmente, a mim, me pareceu bem, depois de acurada a investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito esse excelentíssimo Teófilo. Esse nome aqui usa justamente esse nome Deus. Theos. Theo, Deus. Philos, amigo, fraterno. Né? Então, filosofia. O que significa filosofia? Você, estudante, vai lá, dona Lorena. Amigo da sabedoria, porque philos é amigo, é fraterno. Sofia, alguém chama Sofia? É sabedoria.
tá? Um nome bonito para pôr aí na filha, né? Sofia, sabedoria. Pode ser uma burrinha, é verdade, mas o nome continua sendo bonito. Então, Filos, amigo. Então, Teófilo, amigo de quem? Amigo de Deus. Um outro nome bonito para você colocar aí, né? Amigo de Deus, Teófilo. Alguns, inclusive, quando olham aqui para Lucas, falam que esse nome, para quem ele está endereçando o seu evangelho, provavelmente não seja uma pessoa específica, mas seja um título que ele usa para dizer, estou escrevendo essa carta aqui para todos os excelentíssimos amigos de Deus, ou seja, todos aqueles que creem em Deus. Tudo bem? Então a palavra tel, ou teos, Deus, da onde vem também a expressão teologia. Logia, logos, que vem de palavra, de estudo, e tel, estudo de Deus, seria a tradução mais simples. Como também você tem vários outros exemplos aí de logias, né? Como que é? Vamos lá, biologia, bios, vida, logia, estudo da vida, não é isso? Você não estudou lá isso aí, na escola? Não ensinava isso lá, Vani? Como? Ecologia e tantas outras logias aí, tudo bem? Então, no caso, tel, Deus. Tudo bem até aqui? Então, essa é a primeira palavra no grego aí. Então, vamos lá para João capítulo 10. João. Evangelho de João, capítulo 10, verso 34. Aqui ele usa a palavra Theos, mas não para aplicar ao Senhor, né? Mas veja aí um exemplo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tudo blasfemos, porque declarou, sou filho de Deus. Então toda vez que aparece a palavra Deus, aqui no grego é Theos, tá? Seja para a pessoa de Deus, ou seja para qualquer outro Deus, a palavra vai ser Theos. O que mais? Kyrios, né? Que é a segunda palavra que apresenta, que é o compatível com Adonai, que é a ideia do dono, que é a ideia do Senhor, aquele que manda, aquele que é dono, né? Então você tem vários exemplos aí, Lucas, Filipenses, 2 Coríntios, que usa a palavra que é traduzida para nós como Senhor, no Senhor, no sentido de dono, daquele que tem a sua propriedade, né, que tem propriedade. Então é o dono, inclusive ele é o nosso Senhor nesse sentido, ele nos comprou com alto preço, ele nos comprou com sangue, por isso ele é o nosso Senhor, no sentido de que ele é o dono da nossa vida. Tudo bem? Então a segunda palavra que aparece em grego vai ser Kyrios. Tem aquela... Acho que é a UPH, né, que usa um símbolozinho da UPH. O que é o símbolozinho da UPH? É um peixinho, né? Mas que, na verdade, esse peixe, a palavra peixe em grego, ela se transformou numa sigla de confissão de fé, né? Então, o que apresenta Jesus, o Filho de Deus, então vai ter o Tzinho lá para Theos. Então, depois você pesquisar, isso é interessante. O termo lá, inclusive, para peixe, que é o símbolo que a UPH usa e que os cristãos do primeiro século usavam, na verdade se transformou numa sigla que apontava uma confissão de fé a respeito de Jesus como Filho de Deus, de Theos, tá bom? E como o Senhor é Kyrios. O terceiro nome que apresenta no Novo Testamento, aí é Pater, que é Pai, né? A oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, vai aparecer justamente a palavra Pater. Então, esses seriam 3 nomes, que também revelam aquilo que Deus é. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o Senhor,
E agora nos é apresentada essa ideia, que está relacionada também com o Yahvé, o Javé, o Jeová, que é essa ideia do Deus íntimo, do Deus que tem uma relação de aliança, um Deus que salva, um Deus que adota, que é, no Novo Testamento, apresentado como sendo Pai. Tá? Então há uma relação com os nomes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas que revelam a grandeza de Deus. Até aqui, irmãos, para a gente encerrar, alguma pergunta em relação aos nomes de Deus? Algum nome que porventura eu não citei, que você gosta e que gostaria de compartilhar aí? Tranquilo? Então, se você quiser aprofundar, existem vários livros de teologia sistemática tal, que vão tratar lá, capítulos e mais capítulos, só a respeito dos nomes de Deus e o significado de cada um deles. Porque se você estudar somente os nomes de Deus, você já vai ter uma noção muito boa de quem Deus é. Porque através desses nomes, desses títulos, você está apontando não só para um nome, mas sim para a essência do próprio Deus, aquilo que ele de fato é. Então esse Deus supremo, esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, esse Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que pastoreia, esse Deus que é Senhor, que é dono, mas ao mesmo tempo que é Pai, que interage conosco. Então todos os nomes apontam para isso. Voltando àquela analogia que a gente falou no início, né? Quando você pergunta o nome de alguém, essa pessoa fala o seu nome, nós aprendemos alguma coisa a respeito dela. Mesmo que no nosso contexto os nomes não são importantes, mas, por exemplo, vamos pegar aí, você pergunta o nome de alguém, e aí a pessoa fala lá, eu chamo João Lewandowski. Aí você pergunta, você é africano? Isso aí, você vai perguntar para ele? Não, com um nome desse, o cara não é africano, meu amigo. Da onde que esse cara veio? Descendente do que esse cara? Com um nome desse? Hã? Lá dos Balcãs, lá, sei lá eu. Tudo bem? Aí se o cara chega para você e fala assim, como você chama? João. João do quê? Lopes, com Z. Com Z. Ele ainda fala Z. Lopes com Z. Aí você fala o quê? Você é chinês? Não, é óbvio que não. Né? Se é com Z, ele é o quê? Espanhol. Espanhol, gente. Não foi um médico que descobriu nós aqui, gente. Os espanhóis. Né? Nós não somos descendentes de mexicano. Então, espanhol. Aí a hora você fala assim, não, meu nome é João Lopes, com S. De onde que esse cara veio? Vocês estão ruins de Península Ibérica, hein? Veio de Portugal, porque com S é de Portugal, com Z é de espanhol. Então, dieguês. Nós temos aqui, né, o dieguês, Sabrina e o André. Por que dieguês com Z? Provavelmente você vai ver que na linhagem dele tem espanhol. É a mesma coisa, o Dias. Se é com S é Portugal, se é com Z, espanhol. Então veja, mesmo no nosso contexto que o nome não é importante, dependendo do sobrenome da pessoa, você tem pelo menos uma noção da descendência dele. Aí esse aí já virou, né? Esse aí, porque você vai estudar a história dos sobrenomes, o Silva era o genericão. Veio de Portugal, obviamente, mas todo mundo que não tinha um sobrenome, descendente de escravo, é do Silva, ou da Silva, porque referia o senhor, quem era dono dele, né? Então, por isso que acabou se tornando aí, talvez, o sobrenome mais comum no nosso contexto brasileiro. Mas, geralmente, era sempre esse, né? Da Silva, ou do Silva, que apontava quem era o seu dono. Então, você chamava Benedito do Silva, ou da Silva, que é de quem? Que é o Benedito, que é propriedade, escravo, da família Silva, que veio de Portugal, mas que acabou disseminando aí de uma maneira bem genérica. Mas tudo isso serve para nos apontar essa miscigenação nossa e às vezes nos indicar, inclusive, a linha da genealogia dessa pessoa. Então, até hoje, o sobrenome acaba nos indicando aí, né? Eu falei só de espanhol e português, vamos dar uma palhinha aqui, né? Como você chama? Otaviano Martelli, com 2 L's.
que essa coisa é? Hã? Italiano, né? Martelli, com 2 L. É o italianinho nato. O Luca é o italianinho nato, né? Nascido no Brasil. Né? Mas tudo sobrenomes que indicam a ideia da descendência. Veja, o nome dele já indica. Você pega lá, você pega uma professora da escolinha, você vê lá o nome dele. Luca Boschetti Martelli. Você fala, pronto. Estou com um aqui que vai falar mais que a boca. É italiano. Não precisa nem ver a criança. O nome revela quem é. No caso de Deus, é a mesma coisa. Tudo bem? Pois não, seu Zé. A maioria tudo com o nome Theo. Tudo com Theo. É. E é interessante, irmãos, eu não sei se é igual, mas é interessante. Por exemplo, o sobrenome Mateus, no meu caso veio de Portugal, mas desde os francos tem, mas com as variações, mas vem de 2 palavras gregas, né? O matet, que é discípulo, e Theos, né? Que é Deus. Então a ideia seria um discípulo de Deus, um servo de Deus. A etimologia da palavra. Interessante você estudar às vezes. Vai revelar algumas coisas dos seus antepassados aí. Tá bom? Agora, quando se trata de Deus, irmãos, muito mais importante. Ok?